querem buscar o porque tem uma liberdade maior de poder ligar um som, um louvor, de poder ler uma Bíblia, né? Então tem algumas pessoas que têm esse desfrutar maior, assim, essa liberdade de desfrutar maior. Mas isso não significa nada, porque muitas vezes é aquele que não tem, que levanta na madrugada, que levanta mais cedo, que deita mais tarde, e que às vezes está buscando mais. Então, a quem muito é dado, diz a Bíblia, né? Muito será cobrado. Até dizer uma coisa interessante na palavra: não quereis, a Bíblia diz, muito dentre vós serem mestres, porque eles serão mais cobrados. Quer dizer, quanto mais eu conheço, maior é a minha responsabilidade. Isso não é fácil. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: dos pecadores eu sou o pior deles. O que ele quis dizer com isso? Ele falou: eu que conheço tudo, que fui várias vezes no céu, e eu tenho convicção disso, que Paulo é uma daquelas pessoas que talvez você lê num livro, que foram no céu algumas vezes, porque é tão nítido isso, porque até a Santa Ceia ele diz: eu recebi do Senhor diretamente aquilo que vos entreguei. Então ele escreve ali sobre Santa Ceia como ninguém em 1 Coríntios 11, 23, sinal que o Senhor Jesus mostrou para ele como é que foi a ceia sem ele ter participado. Outra coisa que ele diz é que no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas eu sei de um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que nem é lícito falar. Então quer dizer que ele disse que o que ele viu ele não poderia nem revelar, de tão forte que era. E outra coisa que ele falou é que para que ele não se gloriasse das revelações que ele tinha recebido, do nível das revelações, o Senhor permitiu nele um espinho da carne para ferir e o incomodar. Um mensageiro de Satanás que eu esbofeteava, ele falou assim. Quer dizer, olha o nível desse rapaz. Então ele não escreveu quase todo o Novo Testamento porque simplesmente ele era um cristão devoto. Não, ele escreveu porque ele esteve na glória, ele viu coisas, ele escreve coisas que, se você ler bem, nenhum outro discípulo falou e nem o próprio Jesus muitas vezes falou. Como ele descreve ali, por exemplo, a organização dos principados e potestades. Ele fala em Efésios 6,10, na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra os poderes do mal, contra os dominadores e as forças e as hostes da iniquidade. Ele classifica em 4 categorias de poderes que operam na terra e algumas que operam no céu. Então quer dizer que ele, para chegar ao terceiro céu, ele passa pelo primeiro, onde estão as forças do mal, os dominadores, passa pelo segundo, dos principados e potestades, e sobe até o terceiro, onde está o trono. Ele classifica isso, ele viu tudo isso. Esse é um cara que você deve querer ler muito, é o apóstolo Paulo. E ler com esse cuidado assim de quem foi no céu e viu, como foi Moisés também no céu, certo? Os 40 dias, e viu o tabernáculo, e o Senhor falou: faça aí tudo conforme eu te mostrei aqui em cima. Então ele vê no céu um tabernáculo, o templo, a Nova Jerusalém, que depois virá para a terra, né, que é o templo vivo do Senhor lá, e ele viu isso tudo, e ele então reproduziu essas coisas. De uma certa forma eu creio que Davi também, porque Davi ele faz todas as dimensões, junta material para a construção do templo, do primeiro templo que vai ser construído por Salomão, a réplica daquilo que é nos céus. É uma réplica, você sabia? Esse é um tema que não é para hoje, né? Não é para sexta-feira. Hoje a gente está aqui numa sexta-feira, eu vou falar de outra coisa. O que eu vou falar na sexta-feira de lockdown? Fique em casa, é o tema da minha mensagem de hoje, né? Esse é o tema. Só que eu quero colocar para você um propósito. Qual o propósito de ficar em casa? Por que Deus está permitindo essas coisas? Então várias teorias têm se levantado, que é porque a igreja está sendo perseguida, os crentes estão sendo provados, o mundo está debaixo de juízo. Bom, que seja um pouquinho de cada coisa e mais uma meia dúzia de fake news. Porém, uma coisa é certa: eu tenho que ficar em casa. Esse fim de semana já recebemos a notícia que a igreja vai poder abrir, então vai ter culto domingo, né? E eu estou assim repensando a preocupação do crente, se tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, por que nossa tanta preocupação com o domingo, né? Para ter um culto só na semana, quer dizer, a gente está tendo agora 5 cultos na semana, fechando o domingo. Interessante isso, né? Ah, pastor, mas quem trabalha até às 19? Bom, sempre por um e por outro nós não trabalhamos para o Senhor nos 5 dias na semana, guardamos tudo para o domingo. E agora nós temos uma outra dinâmica bem interessante que eu estou achando.
né? Porque eu sempre vejo as igrejas bem fechadas, muito fechadas na semana inteira. Pastor às vezes em casa, tomando seu chimarrão, né? E as igrejas fechadas no atendimento, até no atendimento, né? Não é um caso da nossa aqui, mas as igrejas pequenas geralmente não têm o atendimento nem pela manhã, nem pela tarde. Isso reflete uma realidade. Agora vamos falar sobre fique em casa. Por que Deus permite toda essa paradeira? Estamos para o 2º ano já, e pelo jeito vamos até o final do ano, uma previsão curta, com certeza até o final do ano. Assim, isso em escolas, né? Pessoal vacinando aí, notícias de outras variedades desse vírus mais violentas, mais fortes. Essa onda agora que veio pior que a primeira, levando pessoas preciosas e importantes da vida de muita gente, a gente acompanha, né? Cada dia no Facebook é luto, luto, luto. Essa dor no coração, em muitas famílias. E nós, como fica em casa, e alguns até entediados com seus filhos, que estão lá, né? Agitando a coisa, e não conseguem também exercer o trabalho de casa. Outros que têm que sair no perigo iminente de pegar alguma coisa, mas voltam para sua casa antes das 8, porque às 8 fecham. E não era assim. Quem se lembra do passado, lembra que 8 horas você podia ir para o shopping, no cinema, na quarta-feira, dia do cine de graça não, o preço reduzido, né? Então você podia sair, chegar em casa, vamos dar uma saidinha, vamos até o shopping, vamos. Ia na praça de alimentação, encontrava algumas pessoas, podia ir no cinema, podia visitar um parente, combinar um churrasquinho. Quer dizer, havia uma liberação. Vou no super, né? Vamos para o Laranjal, na praia, sentar lá e pegar um ar. Fechado. Às vezes a gente até esquece do que fazia antes, né? Vamos para a igreja, tem escola bíblica, tem estudo, tem reunião de casais na igreja, segundas, terças-feiras. Você lembra que o mundo era assim antes? Não. Pois é. Então agora nós estamos nessa aí, né? Nessa briga por fique em casa. E eu quero que você entenda o que Deus tem a ver com isso. Com o que? Com fique em casa. O Senhor estava falando para mim ontem essas coisas. Que não é ficar em casa de qualquer maneira. Não é simplesmente eu ficar em casa, aproveitar para ver uma série na Netflix. Não é simplesmente eu chegar em casa agora depois do culto e vamos jantar, vamos comer alguma coisa e vamos dormir, porque amanhã nós temos já coisas para fazer. Ou então vamos chegar e vamos pedir um lanche, porque hoje é sexta-feira. Afinal de contas, sexta-feira, meu Deus do céu, é sexta-feira, sextou, né? Mas eu quero levantar essa bandeira aqui do fique em casa. Essa coisa toda que está acontecendo, ela lembra muito fortemente a Páscoa, onde o cordeiro, onde o anjo da morte, ele ia passar, ia matar os primogênitos do Egito. E ele ia matar tanto os primogênitos do povo de Deus, os hebreus, quanto do Egito. Aí você vai dizer, não, só um pouquinho, eu posso estar tendo um erro teológico aí. Ele não ia matar o dos hebreus, ele ia matar só o dos egípcios. Não, ele ia matar todos, porque ele era o anjo da morte. Eu não sei de que forma manifestou essa morte, porque Deus, ele é muito natural no sobrenatural. Como assim? Deus, ele é muito natural no sobrenatural. Por exemplo, José, no Egito. Quando José passa por tudo que ele passou, a casa de Potifar, prisão, e foram 11 anos na prisão, não é 1 ano, 2, 6 meses, 11 anos na prisão, vendido pelos seus irmãos, ele chega e assume um posto alto no Egito, ao lado do faraó. E quando os irmãos deles vêm, e ele se manifesta quem ele é, ele disse, não temam, porque para isso
Deus me enviou. Puxa vida, podia ter sido mais fácil o processo. O menino José foi vendido pelos irmãos aos 14 anos de idade, ficou longe da família, foi para a casa de Potifar, acusado de ter, uma coisa que ele não fez, de ter adulterado com a mulher do Potifar, foi preso, encarcerado, e lá teve que pedir clemência quando o padeiro veio e o copeiro do faraó vieram presos. Então ele disse: por favor, lembrem de mim lá, falem para o faraó a meu respeito. Ele vendeu o peixe dele, ficou lá, fugindo. Falou: lembrem de mim. E os caras não lembraram, os amigaços dele esqueceram dele. Aí um dia o faraó teve um sonho e lembraram de José. Quando é assim, quando precisa de mim, me chamam. É assim, mas de boa lá ninguém me chama, não fica ofendido porque com José foi assim. Então ele já não era mais um menino, era um homem e forjado num processo sobrenatural no natural. Você quer viver no sobrenatural? Então saiba que o natural vai ser bem real para você, porque Deus não dá atalhos, Ele não teletransporta. Eu que estive na África por 2 vezes, posso te dizer que não houve um teletransporte. Você tem que percorrer todo o caminho, enfrentar a malária, tomar vacina para a febre amarela, tem que percorrer o caminhozinho do natural, para que o sobrenatural se manifeste, porque Deus é assim, porque Ele criou a terra, senão Ele não criaria um reino espiritual para a gente se teletransportar. E a nossa carne, ela é tão densa, olha como a nossa carne é densa, que hoje eu estava pensando assim, Jesus ele era Deus, pois bem, se Ele era Deus, Deus quando desce no monte Sinai, quando o povo sai do Egito, o monte fumegou, raio, trovão, show pirotécnico, e tudo que tinha direito, e o povo teve medo, e se até um animal tocasse no monte, morria, porque Deus veio sobre o monte. Esse Deus, na imagem do Filho, vem e habita num corpo, e esse nosso corpo é tão denso, que você está perto de Jesus e não cai, você está com Jesus e não o reconhece, porque as pessoas não reconheceram os parentes dele aqui. Esse menino aí, o filho do José lá, aquele carpinteiro. Então significa que você pode estar do lado de uma pessoa muito espiritual, tudo bem, esse cara é um chato, não sabe quem é esse cara é uma bênção, ele ressuscita morto. Não sei, para mim me pareceu uma pessoa comum, por causa da densidade dessa carne. Ela conseguiu, Jesus dentro da carne conseguiu conter o poder divino sobrenatural. Por vezes ele dava uma liberada, quando os soldados vieram buscar ele no jardim de Getsemane, lembra? E disseram assim: quem é Jesus? E ele falou: eu. Quando ele falou eu, caiu toda a tropa de soldados no chão, só no eu dele. Ele falou, ele deve ter dito para ele mesmo assim: se acalma, a vontade que eu tenho para matar essa turma toda. Se eu pudesse pedir ao Pai 12 legiões de anjos, acabava com essa festa aqui, tá? Não vou derrubar mais ninguém, pode levantar, me prenda. Tamanho é o poder que estava ali dentro, mas as pessoas não percebiam. Ele esteve com os seus e os seus não o reconheceram, cuspiram nele, bateram nele, mas ele estava quem? O Deus que explodia tudo, Deus do universo, na figura do Filho. Então é possível que você e eu também não percebamos a presença dele por vezes, por causa da densidade que nós temos na nossa carne. Por isso que o jejum, a oração, a intercessão, o vir à igreja e essa vida com Deus, ela vai atenuando a densidade da carne, a ponto de eu mesmo começar a perceber e tornar perceptível o Cristo que é em mim, e as pessoas ao meu redor também dizer: mas que bênção essa pessoa, ele abriu a boca e manifestou o Cristo que há nele. E eu gostei disso, é Cristo mesmo, testificou em mim. Eu já tive lugares que eu fui, cidades que eu visitei, onde havia um pastor de outras denominações, e aí o pastor disse assim: não, quem é esse cara aí? Eu sou o Leandro e tal. Não, na minha igreja não prega. Aí saímos para fazer um piquenique de tarde, um passeio, eu visitando um amigo meu, e ele, só no conversar, ele falou: você vai pregar na minha igreja hoje? O que
eu falei? Só batemos um papo aqui. Falou, não, você é um homem de Deus. Eu não contei nenhuma história. Eu só abri a boca. Por exemplo, para você entender que há como manifestar isso. E o que isso tem a ver com fique em casa? Tem a ver que eu posso estar em casa, no natural, e não perceber, e não operar, com propósito algum, no sobrenatural. Mas Deus não é assim. Se Deus traz você para dentro de casa, no natural, é porque algo sobrenatural tem que acontecer. Ou está acontecendo, você está caminhando para isso. Então não fique sem propósito. E eu associo muito com a questão da Páscoa. Estamos aí à beira da Páscoa. É bom, eu sempre gosto de pregar no dia da Páscoa sobre Páscoa, mas agora me dei conta que é melhor pregar antes, para que as pessoas se preparem para esse dia. Então, no dia da Páscoa foi um dia semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. O anjo da morte passando, e o Senhor diz: fique em casa. Não foi o que o Senhor disse para o povo hebreu? Vocês fiquem em casa. E o povo disse: beleza, Netflix hoje. E eu vou ler para vocês o capítulo 12 de Êxodo, então, do fique em casa. Um natural que revelava um sobrenatural. Êxodo capítulo 12 foi a Páscoa. E eu quero que você perceba algo. O que eu quero com você, como um bom aluno cristão, que eu quero que enquanto eu vá lendo, você perceba que existe alguma coisa nesta casa, além da família, que tinha que estar ali, nesse fique em casa. Vamos ver se você consegue capturar no texto que eu vou ler, de Êxodo capítulo 12, que alguma coisa tinha que ter nesta casa junto com a família. Pastor, o que será? Um cachorro? De repente, tinha que fazer o rancho, né? Porque se é para ficar fim de semana, vamos todo mundo para o supermercado na sexta-feira, é mais ou menos o que a gente faz aqui nesse mundo. Para 2 dias de lockdown, a turma fica tensa, tem que ir para o super. Vamos fechar o super fim de semana, não acredito, de 2 dias, eu vou morrer de fome. Vou ler aqui então para você, vai capturando aí no teu espírito. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, a primícia, será o primeiro mês do ano. Páscoa era primícia. Fique em casa no começo, no princípio de tudo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia desse mês. Então a Páscoa era no 14º dia do mês, no primeiro mês do ano, que era o mês de abril. 14 de abril, coincidentemente, o dia que eu nasci é Páscoa, segundo aqui a tradição. Versículo 6: e guardareis até o 14º dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, à tardinha. Tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. E comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis, e desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis as peças, é Páscoa ao Senhor. Primeira vez então que Deus instituiu a Páscoa, que no hebraico é Pessah, que é passagem do anjo da morte. Exatamente
tempo que nós estamos vivendo hoje, a passagem da morte sobre a terra. Então, vivemos a passagem, também vivemos o fique em casa. Versículo 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito. Todos os primogênitos, desde homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo, para sempre. Não é até que venha Cristo, para sempre. Então tem 7 festas que a palavra declara como estatuto perpétuo, que nós teríamos que comemorar perpetuamente, e que foram distorcidas no concílio de Antioquia. Foi mudar dessa data da Páscoa e o tipo de comemoração e o tipo de comida, mas os cristãos do primeiro século da igreja até o 4º século faziam exatamente assim, com alguns acréscimos a mais, que foi o que Jesus fez na Santa Ceia. Santa Ceia de Jesus foi esta ceia de Páscoa. Então o próprio Cristo disse: fazei isso em memória de mim. Fiquem em casa. Minha pergunta dessa noite para vocês é: qual é, nesta reunião de família, quando eles foram ordenados a ficar em casa, porque havia morte passando em toda a nação do Egito, que é o arquétipo, né, significa o mundo, que deveria haver condicionalmente para que eles ficassem em casa? Quem é que pegou aqui no texto que eu li, que eu citei várias vezes, a mesma coisa tinha que ter naquela casa para que eles ficassem em casa? E aí, pode falar, parece até meus alunos online que não abrem a tela, e a gente fala, pergunta, eles estão com o microfone fechado. Fala, gente, a máscara não ajuda, pastor. Qual é o elemento indispensável para estar em casa naquela noite? Bons alunos. É o cordeiro. Pastor, não seria uma internet potente? Seria. Eu já troquei a minha, já botei o máximo de internet que eu pude botar até hoje. Seria um bom computador? Também. Eu tive que comprar um computador, porque eu tinha que ter um bom computador em casa. Uma webcam para fazer uma live? Também podia ter naquela casa. Mas o que não podia faltar para este memorial, para esta solenidade, para esta ordem de Deus, era o cordeiro. Ou seja, fique em casa com o cordeiro. A gente podia até mudar a frase. Enquanto o mundo diz fique em casa, a gente podia dizer fique em casa com Jesus. Hashtag fique em casa com Jesus. Porque senão não há nenhuma proteção, nenhuma celebração, não há nenhum propósito sobrenatural nisso de ficar em casa. Então o que acontece quando a pessoa fica em casa e Jesus, ele não é o centro deste memorial? O que acontece? O que você está vendo: criança surtando, mãe surtando, casal surtando, a turma está doida. Vai todo mundo para a dimensão da alma, da carne, que eu quero dizer. A gente perde 2 toques, a vida no espírito. O que mantém a minha vida no espírito? É o pouco atrito na carne, vê se você entende. A pouca convivência, a convivência num tempo menor com pessoas que vão nos provocar sentimentos, nos faz manter uma vida espiritual até melhor, mais saudável, digo para vocês. Quer dizer que muitos dos homens de Deus da Bíblia eram proibidos de casar, ou não casavam, para poder exercer um ministério. Inclusive o apóstolo Paulo recomenda: melhor que estejam só. Digo isso pelo Senhor, porque aquele que casa cuida das coisas deste mundo, para que agrade a pessoa que está com ele. Então, se você quer viver para o Senhor, diz Paulo, falo eu, não Senhor, que você não case. Você vai ter menos problemas, menos atrito. E ele fala assim, bem assim: quisera eu poupar-vos de tribulações. Ele fala, ele não é fácil. O apóstolo Paulo, ele era um cara firme, sólido. Mas aí, não satisfeito, porque sabe que a turma não ia obedecer,
que a turma quer casar mesmo. Ele diz assim, então, aquele que é casado, viva como se não fosse, então. Quer dizer, ele não se deu por vencido, né? Ele ainda pegou, que ele estava casado, de vivam como se não fosse. Difícil esse Paulo aí, né? Mas eu fui no céu várias vezes, alguma coisa ele deveria ter razão. O Cordeiro. A presença do Cordeiro é indispensável nesse tempo. Você vai dizer, sempre foi. Não. Veja. O Cordeiro sempre teve cordeiros no meio desse povo. Mas no Pessah, na passagem do anjo da morte, é fundamental que você se volte para a sua família, se volte para a sua casa, e o Cordeiro esteja presente. E eu falo isso com uma convicção tremenda, por também estar em casa, de que como é fácil você perder essa presença. Porque a gente se acostuma e se sobrecarrega com tudo menos com o que importa. E a gente começa a preencher o tempo vazio com alguma coisa. E parece que em casa não tem muito, mas tem, porque 1 hora, 2 horas de um filme, ele nos leva à noite de hoje, por exemplo. Tudo bem, chego em casa às 8 horas, 8h30, vou ter que jantar ainda, sento na frente da televisão, já ligo um filme, aquilo me leva mais 1 hora, 2 horas, amanhã tem que trabalhar. E o Cordeiro, mas eu, pastor, já fui na igreja hoje. Não, você não entendeu, fique em casa com o Cordeiro. Na igreja, está tudo bem, a gente já sabe como fazer. A questão é que ele fala aqui, sente na mesa com o Cordeiro e com a tua família. É tão pontual essa descrição, que eu até anotei aqui, para não ler de novo. Ele fala assim, um cordeiro para cada casa. Ele não fala assim, coletivamente, juntem aí uns boi aí, uns cabritos, façam uma vala, põe o costelão ali e fica todo mundo reunido, congregando. Ele falou, não, cada casa um cordeiro. Pois vai para a tua casa e lá o cordeiro tem que estar com você. Cada casa um cordeiro. Não é cada igreja um cordeiro. E ele fala, se a família for pequena, o que façam? Comunguem, dividam o cordeiro. Aquele que está sozinho, não deixa ninguém sozinho. Porque não é porque eu tenho a minha família e o outro não tem a sua família, ou porque é órfão, ou porque perdeu a sua família, ou porque com todo esse desastre perdeu alguém querido, que você não vá também assessorar e prestar. Deus sempre se preocupa com o próximo. Tanto que ele fala, tive fome, não me deste de comer, se não me deu, você não vai entrar aqui no céu. Ele fala assim, se você não, como que eu não fiz, Senhor? Não fizesse um dos meus pequeninos, a mim não me fizesse, então. Não vai entrar aqui no céu. Senhor, mas para entrar no céu eu não tenho que ser profeta? Eu não tenho que voar? Eu tinha que dar comida para os pobres? Pois é, você não deu. Todo mundo passando necessidade. Você preocupado com fazer arranjo para fim de semana e a turma sem ter o que comer. Você não se parece comigo? Então ele fala, se a família for pequena, não deixa. Liga para o irmão. Irmão, nós estamos em casa aqui com o cordeiro. Vai ter hoje um louvorzão aqui em casa. Mas louvorzão não pode aglomerar. Não, a gente vai botar aqui no YouTube. Você não quer vir para cá conosco? Sei que você está sozinho aí, você não tem família aqui, tua família de outra cidade. Vamos dividir um cordeirinho aqui. Que bênção. Imitação de Jesus. Deixa ninguém sozinho, cuida do teu irmão. O cordeiro tinha que ser sem mácula. Vocês vão pegar um cordeiro sem mácula. Jesus é preso, levado a julgamento. Pilatos olha para Jesus e diz assim, não acho culpa nesse homem, dá uma chicotada nele.
toda vez que havia Páscoa, o cordeiro era trazido até o sacerdote tinha que olhar para o cordeiro e revisar. Se tivesse mácula, não vem. E Jesus passou, é tão pontual esse cordeirinho aqui. Com mácula, não é o que representa o nosso Cristo. E ele vai ser sacrificado no crepúsculo da tarde, ou seja, à tardinha. O crepúsculo da tarde era considerado pelos judeus, pelos hebreus, das 3 às 5 da tarde. Jesus foi crucificado às 4. Alguns falam às 15 horas. Esse era o crepúsculo da tarde. Tão pontual, né? Este cordeirinho, que hoje eu não acredito que também não seja pontual eu estar em casa e não perceber isso e levar minha vida, talvez até com indignação, que eu tenho que estar em casa, meu Deus do céu. Não entrando no mérito de que, mas aí então o comércio não vai abrir, pastor, mas aí nós vamos ter que levantar nossas bandeiras e ir para a rua. Bom, vocês estão entendendo a mensagem que eu quero colocar. No tempo, sou obrigado a ficar em casa, porque há algo passando lá fora que representa a morte. Eu não posso estar em casa simplesmente para preencher o meu tempo vazio. Eu tenho que usar desse tempo para me alimentar do cordeiro, para viver com o cordeiro, para conhecer esse cordeiro, para poder sentar à mesa com o cordeiro. Ainda que eu tenha que sair para trabalhar, mas toda vez que eu volto, só tem um propósito esse tempo: que eu esteja com o cordeiro e a minha família. Sangue nos umbrais das portas, então Jesus derrama o seu sangue. Carne tinha que ser assada no fogo, nem cozida, nem em micro-ondas. Tinha que ser assada, por quê? Porque Jesus passou a provação do batismo de fogo. Bebeu do cálice da provação. Então o cordeiro, ele não era cozido, não era aquela coisa light, tanta tribulação, não, era fogo. Ele foi assado, ele foi queimado. E aí tinha que fazer o quê? Comer desta carne. E depois ele diz para os seus discípulos: quem não comer da minha carne, então beber do meu sangue, não é digno de mim. O que ele estava dizendo? Quem não sentar à mesa comigo, quem não entender que a Páscoa, essa retirada do Egito para a terra prometida, é uma nova aliança que eu faço, é um prenúncio de uma nova aliança que eu faço na minha própria carne, no meu próprio sangue, não sentar, não parar, não comer comigo, não é digno de mim. Quantos estão distraídos? Quantos estão nas suas casas, se pegam já cheio de atividades, maratonando séries? Não estou proibindo nada disso. Eu estou falando que isso acaba tomando realmente o nosso tempo, contendendo, brigando, não consegue reunir a família em volta de uma mesa, às vezes nem mesa tem em casa, que cada um come no lugar que quer, e não usufrui desse tempo, porque esse tempo que eles estavam em casa era para memorial. O que é memorial? Toda vez que eles se reunissem, daqui para frente, era um estatuto perpétuo, eles tinham que fazer um ritual e contar para os seus filhos como foi a mão poderosa do Senhor para livrar o povo da escravidão do Egito. E também tinha outro objetivo, diz ali, confrontar os deuses daquela terra. Então o que Deus está fazendo é confrontar os deuses dessa terra, o Deus das finanças, o Deus do dinheiro, o Deus da imoralidade, o Deus... pastor, mas então o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que esses deuses, eles tomaram para si escravos no meio do reino de Deus. Então Deus também te põe em casa e te põe aí que esses deuses saiam da tua casa. Se a tua luta era nas finanças, pois ali você tem que vencer. Se a tua luta era no casamento, é ali que você tem que vencer. Onde é a tua luta, você está sendo provado agora. Te preocupa. O que tu está passando não é mais uma vez eu estou sendo atribulado nessa área, não. É que agora esses deuses vão ter que ser confrontados de uma vez por todas. Senão vai acontecer o quê? Aí Jesus voltará e você não vai subir com ele, porque você pertence a esses deuses estranhos e não ao Cordeiro. Porque essa tarefa de fazer dinheiro, essa tarefa de alimentar minha carne, vai fazer com que eu não me sente à mesa e não coma do Cordeiro. Então Jesus disse: vocês vão ter que comer da minha carne se vocês querem ter uma aliança comigo.
Vocês vão ter que sentar, parar, repensar, e eu sou o centro de tudo isso. A Bíblia diz que também tinha ervas amargas, que tinha que ser comida para lembrar da tribulação que foi. Também tinha os pães ázimos, que é o pão sem fermento, para mostrar o quão rápido Deus livrou eles do Egito. E o fermento também fala da malícia, da hipocrisia. Se eu ler lá com vocês 1 Coríntios 5, 7, eu comprovo isso mais uma vez que eu estou falando. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Essa noite, eu quero chamar a tua atenção. Você que está me ouvindo hoje, você que está me ouvindo daqui a um mês, e não acabou ainda esta praga, você que está me ouvindo daqui a um ano, e outras pragas vieram para esse mundo, terremotos talvez, que vão ter que fazer você ficar protegido em casa. Você que está me ouvindo, lembre dessa, só tem um propósito para você estar em casa, ou escondido dentro de uma caverna, ou preso dentro de uma cadeia, caso quem está me ouvindo dessa vez tenha sido perseguido e preso por Jesus, por causa de Jesus. Que o Cordeiro esteja lá. Você sozinho numa prisão vai enlouquecer. Você sozinho com a tua família talvez diga e chegue à conclusão que você fez um mau negócio, um mau casamento. Você sozinho, talvez solteiro, em casa, você acha que você tem liberdade de fazer o que você quer da sua vida, porque você está sozinho. Convidar quem você quer para dividir o cordeiro, ou para dividir um bauru, uma pizza, porque perdeu o foco de que tudo isso só tem a ver com uma pessoa, que é o Cordeiro na minha mesa. E agora mais do que nunca, pastor, mas isso foi coisa do Velho Testamento, você não pode pegar assim e ficar trazendo para hoje, querendo estancar todo mundo dentro de casa. Veja bem, Jesus, então Jesus está para ser morto, e ele diz o que para os seus discípulos? Vão e preparem a mesa, porque eu quero estar com vocês, dentro de uma casa, de um lugar, não quero no templo, não quero em público, eu e vocês. E quando ele comeu a ceia com os discípulos, ele inaugura uma nova ordem sacerdotal. Como assim? Porque o sacerdote, quando ele ia imolar o cordeiro, ele lavava as mãos e se purificava. Jesus, quando entrou no lugar da Santa Ceia, ele lava os pés dos discípulos. Ou seja, ele inaugura uma nova ordem sacerdotal de serviço, aquela que não lava as suas próprias mãos, mas aquela que lava os pés dos outros, se serve. A ordem segundo Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, e não de Arão. Pois bem, Jesus então faz todo o ritual judaico da Santa Ceia. Ele pega a mesa preparada com as ervas amargas, com os 3 pães que significavam Abraão, Isaque e Jacó, mas também significavam Pai, Filho e Espírito Santo. Os 4 cálices que cada um tinha um significado, que cada um era uma promessa de libertação de Deus, sendo que o 4º cálice era o cálice de Elias, que eles não tomavam. E ele faz todo o ritual exatamente igual o da Páscoa. E ele disse: agora vocês vão fazer isso em memória de mim. Então ele perpetua o estatuto que Deus tinha dado, ele mesmo realizando a Santa Ceia. E se a igreja crê que pelo batismo que Jesus fez e passou, nós também nos batizamos hoje à semelhança de Cristo, nós também precisamos comemorar a Santa Ceia, o memorial pascal à semelhança de Cristo. E não necessariamente só no dia da Páscoa, mas também todas as vezes que nos reunimos no nome dele. Então ele pega dos 3 pães, ele pega o pão do meio, como era a tradição, parte o pão do meio, porque o pão do meio era Pai, Filho e Espírito Santo, era o pão do Filho, que é partido por vós. Ele falou: esse é meu corpo, que é partido por vós. E guardava o pedaço dentro de um tecido, de um guardanapo,
E aquilo ficava guardado, representando que o filho veio, parte do seu corpo, mas ainda é Deus. Ele faz todo esse ritual. Ele pega o terceiro cálice, ele bebe, passa para os seus discípulos e disse: e este cálice eu tomarei convosco no meu reino lá no céu, que era o cálice quarto de Elias, porque era o cálice que falava de redenção do seu povo, e ele ainda não tinha redimido o seu povo, não tinha libertado o seu povo da escravidão desse mundo. Então, um cálice que não se bebe até hoje. Esse ritual é feito até hoje, mais um pouco incrementado, com mais alguns elementos pelos judeus, mas ele tem todo um apontamento, né? Ele direciona, tem todo um direcionamento para Cristo e a sua obra redentora. E eu e você não temos o direito de romper com isso. Como assim? Romper o quê, pastor? De ter o cordeiro em casa. Sempre que nos reunimos como família. E nessa hora, onde o anjo da morte vem passando, você vai dizer então que isso significa que se eu fizer tudo isso, pastor, eu não vou ter Covid. Bom, isso é você com o cordeiro. Isso é você com Deus. Porque muitas pessoas são crentes, mas não comungam do cordeiro. Nesse nível que eu estou falando. Por que não nesse nível? Porque não tem um propósito algum estar na sua casa. Nada mudou. Desde o começo do ano passado até agora, se você chegasse na casa de algumas pessoas, no começo, você ia ter lá todos os problemas daquela casa. 2 anos depois, que nós estamos aí 1 ano e meio depois, chegar na mesma casa, talvez piorou a situação. O que deveria ter melhorado? Olha, nós agora lemos a Bíblia na mesa. Olha, nós agora temos um horário de oração aqui na nossa casa. Olha, nós agora temos um horário para ler os livrinhos para nossos filhos infantis. Esse é um horário que toda a família senta, então, e a gente para poder ler o livro de Provérbios. Nada que diz respeito ao cordeiro mudou na casa de muitas pessoas. Você vai dizer, mas eu já tinha uma vida com Cristo. Os hebreus também tinham, mas naquele tempo Deus falou: vocês vão parar tudo que estão fazendo e vão colocar o cordeiro como o centro de tudo, e vocês vão ensinar para os filhos de vocês aquilo que vão passar minha lei adiante. Só que é o contrário. Muitas casas, os filhos estão aprendendo tudo nessa época com internet. Então está sendo um ganho muito grande para o diabo. Tem encerrado as pessoas, porque sabia que os pais não iam dar conta, iam dar o celular para o filho, iam colocar eles na frente da televisão para poder fazer a sua vida novamente. Seja na rua ou seja em casa. Todo mundo quer andar sozinho. Então essa noite é uma noite de alerta, em que eu chamo a atenção que o centro não é você, o centro não são os teus filhos, o centro não é a tua casa, o centro não é o teu trabalho, o centro é o cordeiro. Vai ter ervas amargas para você comer, você vai sentir o amargor desse tempo, vão ter os pães partidos, vai ter a dor na carne, talvez até, né, algumas famílias enfrentem aí mais de perto esse vírus, mas jamais haverá uma Páscoa, uma comunhão, uma ceia, uma reunião familiar, se cada casa não tiver o seu próprio cordeiro. A sua vida com Deus. Isso é profético. Então, na minha concepção, uma das coisas, para não colocar como verdade suprema, que Deus nos chama a atenção nesse tempo,
não é porque quer nos matar, não é só porque quer fazer o juízo com o mundo. Para o mundo é um juízo, porque eles não têm o cordeiro, e porque eles se levantaram contra o cordeiro. Quantas vezes foram chamados a se arrepender e não se arrependeram? Pois bem, mas o anjo da morte veio sobre toda a terra do Egito. Então as casas dos hebreus estavam na terra do Egito, e elas tinham que ser protegidas pela presença do cordeiro. Será, eu pergunto? Vou fazer uma pergunta para você que é quase teólogo, né? Se algum hebreu dissesse assim: quer saber de uma coisa? Eu não comprei lenha, não tenho lenha para passar esse cordeiro aí, eu nem vou fazer esse negócio de cordeiro, é muita coisa, eu gosto de comer a galinha. Eu vou pegar um pouco de sangue do vizinho, do cordeiro, e vou passar nos umbrais da minha porta. E entro para minha casa, sento no meu sofá e vou dormir. Deixa os meninos brincar. Você acha que o anjo da morte, ele entraria nessa casa, ou porque tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta ele não entraria? O que te parece, depois dessa leitura que nós fizemos aqui? Será que o grande segredo da força de Sansão era realmente seus cabelos? Será que o segredo do anjo da morte não passar era então o pastor vem, sabe como é que é esse pastor bom que tem aí no Brasil? Vou ungir suco de uva para todo mundo. Pega o suco de uva, bota num frasquinho e manda para o povo da igreja e passa nas portas das casas. Pega óleo ungido, passa em tudo aí, meu irmão, que essa Covid não chega. Antigamente a gente era mais guerreiro assim, mandava fazer essas coisas, o diabo ficava louco. Falou: não posso entrar agora, botar óleo por tudo aí, vou escorregar na chegada, vou dar até de cabeça, não posso entrar nessa casa. Efetivamente, será que esse sangue no umbral, sem o cordeiro ser imolado, tudo que Deus mandou fazer, esse sangue protegeria o povo do hebreu? O sangue no umbral era uma consequência do estar com o cordeiro, do ter o cordeiro. O sangue no umbral era uma parte do ritual das ervas amargas e de tudo mais. Pode algum teólogo dizer: não, mas o anjo da morte ia ver o sangue do cordeiro e ia. Então algum egípcio que descobriu que esse negócio do sangue funcionava, pode ter pego um pouco de sangue, né? Você vai lá, porque sempre tem um amigo aí do Egito da gente, não tem um amigo lá do Egito? Cara, ó, Deus falou que se botar o sangue, eu vou te dar um pouquinho de sangue, leva lá, porque a tua casa não deixa, vai lá, leva para ti um pouquinho, eu vou te dar um óleo ungido aqui, passa lá. Será que esse egípcio foi salvo porque não cumpriu nada, não tinha parte com o cordeiro, mas pincelou na porta o sangue? Não sei, talvez nunca saberei, mas também não arriscaria a minha casa, não tendo cordeiro e tendo só o sangue. Você arriscaria a sua vida vindo à igreja e não celebrando com os seus? Você arriscaria pegar o cordeiro do vizinho ou que sobrasse e dizer: manda o que sobra para mim aí, porque eu estou sem tempo, eu estou a mil com esse negócio aí de sistema online? Você arriscaria? Então, quando a gente fala aqui na presença, e tudo é a presença, e nós não podemos perder a presença, e temos que estar na presença, é na presença do quê? Do cordeiro. A tendência é que as famílias se dividam nesse tempo. A tendência é que os filhos se percam nesse tempo. Essa é uma tendência, e tem dados estatísticos disso. Aumentou a depressão nas crianças, nos adultos, aumentou o número de divórcios. É uma estatística para isso. E por que isso? Eu pergunto. Porque verdadeiramente muitos vinham comer o cordeiro aqui. Pastor, só um pedacinho, me vê uma patinha aí que se sobrar, eu estou pegando minha bênção e eu preciso só daquela força assim, sabe, aquele espinafre, e eu preciso voltar para a minha vida. Efetivamente, mesmo dentro da igreja, a presença do cordeiro, que a gente chama de lugar secreto,
que a nossa casa, a nossa mesa, o que nós temos, ele efetivamente não tinha para muitos. E muitos continuam ainda bipando lá o WhatsApp do pastor, o WhatsApp do conselheiro de casal. Eles ainda continuam tentando pegar um pouquinho do pedaço do cordeiro dos outros. Ontem teve reunião aqui na igreja e depois do culto eu fiquei aí conversando um pouco com o apóstolo Marcos. E nós ficamos conversando, eram 8h40. O culto acabou às 8h40. A pastora liga: ei Marcos, onde é que tu anda? A carne aqui, o cordeirinho já está passando do ponto, vai perder a hora do cordeiro. Ele falou: eu estou aqui já, sabe? Estou com quem? Com quem que eu estou? Que eu perco a minha hora. Estou aqui com o apóstolo conversando. Eu falei: Sabrina, eu já não venho segunda para nós não conversar, nem na terça eu venho para nós conversar, na quarta eu também não venho, mas na quinta eu venho repartir esse cordeiro aqui. E eu brinquei com ele assim, eu falei: lembro do tempo em que nós saímos da igreja 1, 2 da manhã, porque conversávamos, atendíamos, traçávamos estratégias. Hoje chega 8h40, já tem a chamada de atenção. Eu falei: que vida, vocês estão ficando velhos. Está ficando tarde 8h40 para nós. Eu falei: como Deus é bom e a gente não percebe. Olha como é que nós andávamos, correndo. E é uma verdade isso, quem está aqui sabe a hora que se saía da igreja. E menos que 11h30, um monte de gente não saía. Equipe de louvor, irmãos que estavam ali organizando para fechar tudo, para organizar, para dar aquela conversada de como foi a coisa, que temos que fazer amanhã. E aquilo não saía ali. 1h da manhã, cansei. Ou ficar no telefone, já indo para casa depois de um culto, ministrando, ou a fila de pessoas no final da reunião. Então, bem da verdade, que tem alguma coisa aí que era para estar melhor na nossa vida. E tem pastor que está até conseguindo agora, no domingo, estar com a sua família. Que milagre! Porque lockdown no domingo, e o pastor, então as crianças dizem: pai, tu está em casa hoje, domingo? Pois é, filho, eu estou. Será que a gente vai poder fazer alguma coisa junto, então, depois de 10 anos? Tu está adolescente, filho, nem tinha visto. Pai, todo assim, mas estou desviado, já vou te avisar por quê, né? Sou o único filho que não tem fim de semana com seus pais. Então não sei até que ponto a coisa. E aí descobrimos que tem hoje segunda, terça, quarta, quinta e sexta na semana. É mesmo, não tem só domingo, porque a vida do pastor gira no domingo. E não é uma coisa fácil, confesso para você. Porque eu lembro quando chega no domingo, que eu tinha que pregar de noite, meu dia não era igual ao dos outros. Tem aniversário hoje. Aniversário de quem? Aniversário do sobrinho da nossa afilhada. Eu falei: por que esse menino vai fazer aniversário domingo? Tem que é o dia da igreja hoje. Tem que fazer aniversário domingo, fazer aniversário sábado, fazer aniversário na sexta. Mas eles não são da igreja. Pois esse é o problema. Essa turma do inferno aí complica a vida da gente que é da igreja. Agora eu tenho que ir para a festa às 3h da tarde, eu tenho que pregar às 6. Como é que eu fico com a minha espiritualidade, minha cabeça? Aí chega nas festas, o cara fica assim quieto, buscando os versículos na cabeça, deslocado, e a família ali: pai, vamos jogar negócio ali do... filho, vai lá, daqui a pouco eu tenho que ir. Vou sair mais cedo hoje, tá? Já chega na festa avisando. Não estou reclamando, mas eu estou mostrando que, assim como o próprio sacerdote tinha uma demanda, que dirá cada um da igreja, que tem a semana toda. Essa noite eu chamo você para a presença, para a mesa do Cordeiro, a qual Jesus ansiou e disse: eu tanto ansiei comer essa ceia com vocês. E Ele está ansioso para comer essa ceia com muitos. Talvez você que está aqui essa noite no presencial, diga assim: pastor, vim no lugar certo, porque é exatamente isso que a minha vida virou, eu e Jesus agora. Eu falei: que maravilha. Mas a gente sabe que hoje o alcance dessa palavra ele vai para muito longe.
pessoas que vão despertar e vão dizer: meu Deus, eu não sabia, eu não me dei conta, eu me perdi de novo. E o cordeiro está ficando em último mês, porque é o primeiro mês, ele é primícia, ele é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Senão você chega em casa 8 horas, já tem alguém bravo lá dizendo que isso é hora de chegar em casa. Você não sabe como é que era antigamente. Esse horário nem contava comigo, estava saindo. Deus é bom. Você vai cedo para casa hoje, porque há um cordeiro em cada casa. E eu estou para arriscar que haverá um tempo em que a casa que vai ser o principal. Vamos orar essa noite em nome de Jesus. Talvez você precise centralizar o teu coração. Talvez você precise pensar: eu vou ter que organizar o layout. Lá cada um está comendo num canto. Lá em casa eu não tenho esse horário, pastor, da coletividade, da família à volta da mesa, sabe? Eu não tenho essa coisa de olhar para o lado e ver quem é que está sozinho para dividir meu cordeiro, sabe? Eu vou matando meus cordeiros lá, grito. Eu hoje vi no grupo da igreja, porque meu Facebook está linkado na igreja, porque eu faço as lives aqui às quartas-feiras, às 20 horas, quando termina o culto eu entro com uma live. Eu estou falando sobre libertação. Falei ontem sobre maldição, quebra de maldição. Semana passada eu falei sobre a diferença entre pecado, iniquidade e transgressão, lá no YouTube. E eu transmito no Face também. E hoje, acendeu o meu Face, então eu vejo algumas mensagens que chegam. E a pessoa diz assim: por favor, a igreja pode me ajudar? Vou citar o nome, né, para não constranger ninguém, nem me lembro do nome. A igreja podia me ajudar com comida? Deve ser alguém da igreja. E eu fiquei de puxa vida, tem aquela caixinha lá no fundo, que espero que tenha. Foi alguns produtos de limpeza, por favor. Se puder me ajudar. Eu falei: essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora. E eu já fui pastor de uma igreja pequena, num bairro pequeno aqui nessa cidade, que tinha 80 membros. E todo mês eu juntava 30 sacolas de comida para distribuir para uma igreja de 80 membros. A nossa igreja aqui deve ter pelo menos uns 600 membros. Engraçado não ter umas 200 sacolas sendo entregues. Não estou jogando para você isso, mas estou compartilhando aquilo que nós ainda tem tempo. Nós ainda vamos ter um tempo de fica em casa com um cordeiro e reparte o teu cordeiro. Então até tomo liberdade de você fazer um propósito, porque talvez toda reunião que eu vier eu não vou trazer 1 quilo de alimento, mas pelo menos na Santa Ceia, que ninguém quer perder esse momento, a gente possa repartir um pedaço desse cordeiro aí. Porque se realmente nós tivermos a circulação, não digo hoje de 600 pessoas, mas durante a semana aí de 100, 200 pessoas, ou numa Santa Ceia de 200, 300 pessoas, não pode ter menos que 300 quilos de alimento nessa igreja. Senão é arriscado, você entende? A gente achar que tem a presença, e não está completa a coisa, o serviço do dia da Páscoa. Até tomei essa liberdade, nem conversei com o apóstolo Marcos, a caixinha está ali para qualquer dia da semana, mas às vezes até eu me perco nisso aí. Mas se eu botar a proposta de Santa Ceia, 1 quilo de alimento, ele tem uma representatividade até na palavra de dividir o cordeiro. E eu coloco isso. E você vai chegar em casa hoje com a tarefa também de olhar para os seus filhos e para a sua família e dizer: qual é o nosso momento juntos com Cristo? Qual é o momento de alinhamento aqui da coisa, hein? Pelo menos 1 hora por dia, 30 minutos por dia, a gente vai se sentar junto e vai realmente executar esse momento. E ele falou: façam com pressa. Já fico com sapato, já fico com cajado, com pressa, porque vocês são peregrinos nessa terra. Eu venho e logo venho e busco todo mundo. Já
fique de sapatinho na mão já, não perca o tempo. A pressa, feche teus olhos. Pai, essa liberdade que Tu nos dá, Senhor, de ter o próprio Cordeiro na nossa casa, às vezes nos faz nos perder. Uma liberdade de quem tem que estudar para uma prova só no mês que vem e vai estudar de véspera, porque é tão longe, parece ser tão longe, mas depois quando chega a gente diz, passou tão rápido, já se foi o mês de março. Meu Deus, semana que vem já é Páscoa. Uau, que loucura! Ah, Cordeiro Santo, Tu te tornou aquele que está em cada casa. É quase uma Coca-Cola, não pode faltar Coca-Cola na mesa, mas o Cordeiro é mais importante. Talvez quando aquela pessoa diz, o que? Hoje não tem feijão, era para dizer que hoje não vamos sentar junto para fazer uma oração, para comer aqui na presença do Cordeiro. Eu não acredito que não tem Cordeiro hoje nessa casa. E o mundo nos ensinou aqui não pode faltar carne, aqui não pode faltar refrigerante, aqui não pode faltar sobremesa. Mas e o Cordeiro? Comido com ervas amargas, comido ao pão partido de dor. Ele disse, eu queria tanto esse dia, que eu ia sentar na mesa com vocês, meus discípulos, ia comer com vocês antes de eu partir, para poder concretizar. Isso é o meu maior desejo, cumprir a minha missão aqui, mas sentar nesta mesa, só eu e vocês, só eu e você, só eu e você, só eu e você. Um cordeiro para cada um. Uau! Eu tenho meu próprio cordeiro. Eu tenho meu próprio cordeiro. Eu não preciso que o pastor vá na minha casa trazer o cordeiro dele. Eu não preciso que alguém venha me trazer um cordeiro, porque o Senhor falou, vai lá e pega o teu cordeiro. Há um cordeiro aí na tua casa. Ele não falou, olha, se faltar cordeiro vão comprar com os egípcios. Ele não falou, olha, vai comprar um cordeiro aí porque você ficou sem cordeiro. Ele falou, vai lá no teu pátio, pega. Todo mundo aqui em Israel, nos hebreus, tem um cordeiro. Pode ser até que não é um cordeiro, é um cabrito. Ele falou, cabrito também pode, aqui você está recém começando a vida cristã, pode ser uma metade, já que você está sozinho e não quer guardar um cordeiro inteiro. Ele falou, mas que não sobre nada, que se sobrar você queima na minha presença. Quando você chega, que não sobre, que seja queimado ali tudo. O Senhor falou, ah, Pai, queima, Senhor. Porque não haverá resto de cordeiro para ninguém. Cada vez que nos assentamos é um cordeiro inteiro. Ele é por inteiro. Ele é imolado. Ele foi imolado por inteiro. Só eu e você, papai. Só eu e você. Não preciso de mais nada. Só eu e você. Só eu e você, papai. Só eu e você. E eu não te troco por nada. Eu não te troco por nada, Senhor, nem por arroz, nem por feijão, nem por televisão, nem por internet. Só eu e você, papai. É eu e o cordeiro. É a minha casa o cordeiro. É o meu vizinho o cordeiro. Não preciso de mais nada. Só eu e você. Só eu e você. Só eu e você, papai. Só eu e você. E eu não te troco por nada. Quando fecho a porta, tu vem. E quando eu passo sangue na porta, tu vem. Fecho a porta, tu vem. E quando o anjo da morte passa, Quando Senhor, fecho a porta, tu já estás tu ali, vem. dentro da casa. Com tua nuvem de glória. Eu sei que
Quando fecha a porta, Eu sei que é para isso que tu tem nos chamado. Volta para casa. Quando fecha a porta, tu vem. Rebaste condores. Quando fecha a porta, tu vem. Quanta nuvem de glória. Pai, Deus, muitos estão com medo do arrebatamento, do fim do mundo, mas ainda não é a hora, é a hora do Cordeiro. É a hora que o Cordeiro senta na mesa. E no caminho de Emaús, eles caminharam e não reconheceram a Jesus. Mas quando sentaram na mesa e comeram, eles disseram: você viu que tinha alguma coisa que queimava no nosso coração quando ele falava? Ele era o Cristo, a gente não percebeu. A gente estava com tanto medo da perseguição, com tanto medo de fugir de Jerusalém, com tanto medo de tudo, a gente não percebeu que era Ele que falava, era Ele que estava ali, chamando: vem, volta para casa, entra, senta na mesa, ensina os teus a comer do Cordeiro, ensina teus filhos pequenos a comer, ensina eles a falar de Jesus, ensina eles a ouvir falar das maravilhas que foi a tua conversão. Será que os teus filhos sabem o teu testemunho? Será que eles sabem como foi que você foi batizado? Será que eles sabem como Deus tirou o povo do Egito? Papai, que privilégio, como nunca antes, são em todos os tempos. Essa geração parou para ficar em casa, e alguns não se deram conta que lá estava o Cordeiro esperando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém, amados?